Dois atacantes se posicionam como pivô. Dois laterais ficam abertos um pouco recuado e os dois pontas mais centralizados. O volante infiltra, cabeceia e quase faz o gol. No segundo tempo, a mesma dinâmica. Dois atacantes se enfiam como pivôs. Dois laterais um pouco recuados e dois pontas também na construção. Não necessariamente nessa ordem, quem está por dentro, quem está por fora. A posição fala mais do que a função. E um dos volantes, de novo, infiltrando, quase marca para o rubro-negro carioca. Dessa vez foi o Léo Ortiz. Antes havia sido o Pulgar. E os dois tendo muito perigo para o Flamengo. O novo Flamengo de Tite não tem Pedro, que é um centroavante o melhor da América do Sul. É óbvio que isso é um trauma e uma dificuldade para a equipe. No mais, é sempre possível fazer do limão uma limonada. E o Flamengo de hoje, depois desses dois jogos, o que dá para falar é que é um time mais intenso e até um time um pouco mais criativo, pelo menos até aqui é o que tá dando pra gente ver. Eu vou te mostrar isso nesse vídeo, que vai te oferecer a oportunidade de destravar o teu inglês. Não se esqueça que a Hashtag Treinamentos está oferecendo um curso gratuito de 4 dias, com emissão de apostila, com certificado, para você começar a destravar o seu inglês a partir de um método inovador que vai te fazer aprender com muito maior celeridade. A gente não pode esquecer que a gente não é mais os mesmos de anos atrás. E às vezes o ensino da língua inglesa a partir das escolas mais tradicionais se dá de uma forma cartesiana demais, que às vezes não se preocupa tanto em ensinar a falar e mais em regras gramaticais que você poderia aprender lá na frente. Muito disso você vai entender se você abrir mão dessa resistência para aprender a falar inglês e, de fato, entrar no mercado como uma pessoa que fala inglês. Lembrando a você que o mercado de trabalho, em grande parte das suas vagas, não tolera mais desconhecimento de outra língua. Ter uma língua estrangeira é muito importante não só para você crescer na sua carreira, mas para você se manter até onde está. O inglês deixou de ser um diferencial e parte para ser uma língua falada quase que pelo mundo inteiro. Então aproveita essa oportunidade para se inscrever no curso gratuito da Hashtag Treinamento. Você pode se inscrever a partir do QR Code que está aparecendo aqui ou a partir do link na descrição do vídeo e no comentário fixado. E por aqui nós vamos falar sobre tática sem tatiquez. O jogo do Flamengo contra o Vasco, que é esse primeiro aqui, que você vê à esquerda da tela, é o jogo onde o time mais trocou passes no primeiro tempo, desde a partida entre Flamengo e Milionários. Na verdade, desde que a temporada começou de verdade, após o final do Campeonato Carioca, esse foi o terceiro jogo de maior troca de passe, maior número de passes trocados na primeira etapa, perdendo apenas para Flamengo e Amazonas, quando tinha uma equipe de um nível muito mais baixo, e Flamengo e Milionários, que talvez tenha sido a melhor atuação da equipe no ano, especialmente na primeira etapa, quando construiu um 3-0. No Flamengo e Milionários teve um reforço, né? Porque eu tava no campo. E isso fez toda a diferença pro rubro-negro. Por que eu tô falando do primeiro tempo, gente? Porque no primeiro tempo é quando a proposta esteve pura, do início até o final. A proposta de jogar com dois atacantes, com um time de maior movimentação, com um super meio de campo, todo mundo integrando todas as posições, uma troca de posição incessante, que é o modelo de jogo desse Flamengo, que eu vou te explicar logo mais, com maior detalhe. Aliás, deixa o like aí no vídeo que você já esqueceu, foi só eu não pedir que você esqueceu, é sempre assim. E tem um número que eu queria mostrar pra vocês que eu achei muito interessante, que é a intensidade. Como é que se mede intensidade? Pelo menos pro iScout, que é o principal software de análise de desempenho e dados que tem no mercado, que é o software que os clubes utilizam, inclusive. O iScout entende como intensidade, que no inglês eles chamam de match
tempo. Eles entendem como isso o número de passes trocados em média por minuto de posse de bola. Não é o número de passes por posse de bola, mas o número de passes por minuto. Então vamos dizer que todas as posses tivessem 1 minuto. Em média, o Flamengo trocou 17,55, um time que troca passes muito rápido. Isso é muito a cara do treinador, tá? A gente falou isso antes, inclusive falamos que o Tite sofreria com o gramado do Maracanã, que foi melhorado, né? Tá resistindo bem essa temporada. E de novo, a única partida da temporada com um número maior do que esse, depois do Carioca, foi Flamengo e Milionários, né? Olhando, observando só o primeiro tempo. Isso mostra o quanto o Flamengo está mais intenso, está mais se movimentando mais e está até um pouco mais criativo. É claro que você não tem mais o Pedro para colocar a bola para dentro, mas você acaba construindo mais chances de gol. Cabe aos outros jogadores exercerem o seu poder de decisão. Vamos mostrar aqui mais ou menos a ideia, né? A ideia contra o primeiro jogo contra o Bahia, a ideia ficou muito clara, Luiz Araújo mais por um lado, Gerson por outro, Ortiz e Everton Araújo. E ali a gente via sempre que a bola chegava em um lado, o ponta do lado oposto se aproximava. O Flamengo tendia a jogar muito mais pela direita porque tinha o Wesley atacando esse espaço, né, à frente do ponta. Então o Gerson ficava bem mais preso de um lado, o Wesley atacava muito por dentro, o Luiz Araújo se aproximava do outro lado. Essa era a principal dinâmica. Sem falar na subida do Léo Ortiz, o que gerava ali uma aproximação muito grande de jogadores, o Arrasca bem ali enfiado junto com o Bruno Henrique, porque o Luiz Araújo e o Léo Ortiz participavam mais dessa construção por dentro. Do outro lado, um espaço aberto para o Ayrton atacar, mas um time zero preocupado com amplitude, até porque enfrentava um Bahia que saía muito para o jogo. Contra o Vasco, o negócio foi um pouco diferente, mas os conceitos foram muito parecidos. O Vasco, que era um time mais compacto, jogando de uma forma mais recuada e que não queria perder o jogo de jeito nenhum, exigiu do Flamengo que sim guardasse um pouco mais a amplitude. E aí o Flamengo foi para campo com o Varela, o que muda a dinâmica, além de ter ido com o Alexandro. Apesar de ter ido com o Alexandro, que normalmente é um lateral mais defensivo, ele apoiou o jogo inteiro. E aí a gente via muito claramente a formação de dois triângulos. De um lado, eu já coloquei o Arrascaeta porque o Luiz Araújo saiu muito rápido do jogo. De um lado, a gente tinha o Arrascaeta se movimentando muito, trocando muito com o Gerson, né? O Arrascaeta ali mais centralizado, junto com o Bruno Henrique, atrás deles o Plata e os laterais mais na base da jogada. Isso virava trocando de posição. E o lado direito, por não ter o Wesley e ter o Varela, ele ficava mais recuado sim. O Arrasca baixava mais, muito porque o Varela não ia. E o Gerson também tinha que se aproximar mais, muito porque o Varela ultrapassava muito menos, né? O Varela que é um lateral mais defensivo. E aí o lado direito ficou só construindo e o lado esquerdo era o lado mais agudo ali, com o Alexandre o tempo inteiro ganhando o corredor, o Plata e o Bruno Henrique um pouco sacrificado nesse contexto, mas as trocas de posição aconteciam e muitas vezes a gente via o Plata e o Bruno Henrique formando a dupla. A gente viu, na verdade, todos esses jogadores em todas essas funções, com exceção do Varela, talvez. Então a gente viu um time bem torto pelo lado esquerdo, que atacava muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, muito por conta dessa dinâmica de construir por um lado e atacar pelo outro, mas um time que produziu uma enormidade de chances contra o Vasco. Uma dinâmica que acontecia muito era essa infiltração. Você tinha esses dois triângulos formados e a infiltração desse segundo homem de meio campo, ora interpretado pelo Léo Ortiz, ora interpretado pelo Pulgar. E quase saíram 2 gols dessa maneira. Uma prova que a gente viu o Flamengo se movimentar muito foi o mapa de calor desses 3 jogadores, por exemplo. Plata, que era o ponta pelo lado esquerdo, Gerson, que era o ponta pelo lado direito, e Arrascaeta, que era, digamos, o segundo atacante. Vocês podem ver como eles ganharam praticamente o ataque inteiro, né? E a gente, a partir disso aí, consegue entender o quanto esse time está se movimentando muito mais. Movimentação que não será suficiente se as vitórias não forem alcançadas. Retenção da posse de bola que não vai ser suficiente se os títulos não chegarem. E número de intensidade que não vai ser suficiente se o adversário, se o clube ficar entregando o gol para o adversário quando eventualmente perder a bola. Tudo isso é uma obviedade, porque a análise fica muito condicionada ao resultado, o que é normal, especialmente num esporte
que tem a pontuação baixa. Fato é que, se o Flamengo ainda não encanta por não fazer os gols, caso esse, aspas, detalhe for resolvido, ele de fato deve passar a encantar o seu torcedor, porque ele passa a utilizar muitas vezes o 4-4-2, que é o que o torcedor do Flamengo ama desde 2019 especialmente. Ele passa a ter uma movimentação grande entre todos os jogadores e passa especialmente a ser imprevisível. Eu acabei de mostrar para vocês a jogada que agora existe da infiltração por dentro do segundo homem de meio de campo. Essa era uma jogada que não tinha espaço para acontecer, muitas vezes por conta da presença muito dominante do Pedro dentro da área. Além disso, é um time que fica mais preparado para recuperar a bola mais alto por conta da presença do Bruno Henrique ali no centro do ataque do Flamengo, marcando alto por dentro. O Bruno Henrique tem a passada muito larga e deixa agoniadíssimos os defensores que tentam sair jogando. O futebol é um jogo de créditos e débitos, e quando você perde o seu matador, você pode ganhar de outra maneira. O que você não pode deixar de fazer é gol. E esse foi o grande pecado na atuação contra o Vasco. Não pode se repetir contra o Peñarol, mas pelo menos, aparentemente, o prognóstico é muito positivo. Tão positivo quanto você ter uma segunda língua. E ao falar inglês e destravar com o curso da hashtag treinamento, você pode começar essa caminhada. Então aproveite o curso gratuito, com apostila, com certificado e com possibilidade de te começar a ensinar uma segunda língua que, repito, não é mais diferencial. Hoje a gente precisa saber falar inglês para se manter no mercado. Aproveite a sua oportunidade clicando aqui no link na descrição do vídeo ou acessando o QR Code que está aqui no canto da tela, tá bom? Muito obrigado e eu fui.